Então, aproveitar para perguntar uma questão para você, porque a gente discute muito em geral. Então, para quem está lá, como você, emenda parlamentar, você faz emenda parlamentar? As emendas, existem dois tipos de emenda, né? A emenda impositiva, que é aquela que tem que ser paga para todos os parlamentares, eles precisam indicar. Essas eu indico, não há o que ser feito. E há aquelas emendas que a gente chama de orçamento secreto, que são as emendas pagas para quem vota com o governo. Essa nunca recebi nenhum centavo. Mas eu sou contra, mesmo as impositivas, que tem transparência, que você sabe quem mandou, você sabe para onde foi, você sabe qual foi o valor. Mesmo essas eu sou contra, porque eu considero que não é papel de deputado ficar executando orçamento, o papel do deputado é analisar o orçamento que veio do governo e dizer, olha, isso é estruturante, isso não é, aqui tem que cortar, aqui tem que aumentar, mas não, isso aqui tem que ir para a cidade que me elege ou não. Isso não, isso é mesquinho, isso é paroquial, isso não é um debate estrutural de país. Isso, pelo contrário, calcifica as estruturas de poder hoje que a gente tem de uma oligarquia que está pouco se importando com um debate estrutural de país. Não à toa, qual que foi a grande reforma, qual foi o grande legado que essa legislatura, que esse governo deixa para o país? Nós não tivemos a aprovação de nenhuma medida significativa. Aliás, na minha visão, o que houve de mais estruturante foi um retrocesso, que foi a revogação do teto de gastos com a PEC da transição no final da legislatura passada e a aprovação do novo arcabouço fiscal nessa, que vai levar a gente para um colapso total das contas públicas. E esse eu acho que é mais um tema que a imprensa dá pouca atenção, a classe política dá menos atenção ainda e a sociedade nem sabe o que está acontecendo. Do colapso orçamentário que nós vamos ter a partir de 2027, porque as despesas obrigatórias, aquelas que decorrem de ordem da Constituição, vão tomar mais do que 100% do orçamento, né? Significa que, na hora, para fazer uma analogia, né, com uma casa, seria como se você, depois de pagar a mensalidade da escola dos seus filhos, o seu plano de saúde, depois de pagar a sua comida e a sua roupa, acabasse o seu dinheiro. Sem você pagar a conta de luz, sem você pagar a conta de água, sem você pagar a internet, sem você pagar o transporte. Então, é nesse ponto que o orçamento brasileiro vai chegar. E eu devo lembrar que quando a gente fala de despesa obrigatória, só para não me alongar, não existe despesa obrigatória em segurança pública. Então, primeiro ponto, zero de investimento em segurança pública a partir de 2027. Não existe infraestrutura. Nossa infraestrutura já é sofrível, o nível de investimento público já é uma piada comparado com os outros países emergentes. Vai ser zero a partir de 27. Meio ambiente, zero. CAPES, CNPq, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Farmácia Popular. A maior parte dos programas que o próprio governo Lula utiliza como vitrine vão ter zero de orçamento em 27 por causa do desenho de arcabouço fiscal do próprio governo. A partir de 2013, como foi lembrado pela Luana, especialmente a partir de 2015, março de 2015, depois abril, acho que foi depois agosto, dezembro, né, quando tiveram as manifestações, depois em 16, em março e abril, foram surgindo movimentos na sociedade, o MBL foi um deles, importante, o Vem Pra Rua e outros movimentos que quebraram um pouco aquela estrutura partidária existente, que a rua era ocupada por convocações de líderes partidários. Surgiu uma coisa diferente com o movimento. Porém, a Constituição brasileira é clara, você só pode ser candidato em filiação partidária. Ou seja, não existe a candidatura avulsa, como ocorre em alguns outros países, no caso brasileiro isso inexiste. E aí é preciso estar afiliado a um partido político. Kim, a questão que se coloca, na sua opinião, há uma crise da representação política no Brasil e isso poderia explicar, parte 2, a questão que vocês apontam agora da criação de um novo partido político? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a principal crise de representatividade, a Luana ressaltou bastante a questão das eleições presidenciais, mas eu colocaria no Congresso, colocaria no Parlamento. Porque nós temos lá, grosso modo, 100 deputados bolsonaristas, 100 deputados petistas, mas a gente tem 300 deputados que são o quê? Que não são nada, né? Que a gente pode... E eu sei que ambos, Vila, somos críticos da superficialidade e de um discurso que se traveste de ideológico, mas na verdade é de um populismo barato por parte de ambos, de parlamentares de ambos os lados, mas pelo menos ainda há uma tentativa de recorte ideológico por parte desses 200. Nos 300 nem isso, né? Inclusive, uma vez um deputado do MDB tirou com a minha cara, porque eu disse o seguinte: olha, você está aqui desde o Fernando Henrique. Você foi base do Fernando Henrique, você foi base do Lula, você foi base da Dilma, você foi base do Temer, você foi base do Bolsonaro, isso legislatura passada.
Mas vocês do MDB não acreditam em nada, não? Cada hora vocês estão do lado. Aí ele falou o seguinte para mim, não, Kim, veja bem, quem fica mudando de lado é você. Porque dependendo de quem está no governo, você vai para o governo ou vai para a oposição. A gente sempre está no governo. A gente é coerente com as nossas convicções. Então, essa característica, ela representa a força majoritária do Congresso, que é o sujeito que, independentemente de quem esteja no poder, ele está no poder porque, primeiro, o eleitor não sabe o que faz um deputado, não sabe o que faz um senador. Então, o eleitor acha que quando o deputado está entregando uma obra, ele está trabalhando. Mas, na verdade, ele está vendendo o voto dele para o governo em troca de emenda parlamentar ou de algum cargo que possibilite que ele inaugure uma obra na sua base eleitoral. Mas isso não é papel de deputado, né? Você quer inaugurar obra, vá ser prefeito, governador, secretário, ministro, presidente da República, né? O papel do deputado é fiscalizar, legislar, e pouquíssimos fiscalizam. E eu digo para você com muita tranquilidade que a maioria não lê o que vota, né? Aliás, ocorreu uma coisa absurda, né, na semana retrasada, em que o presidente Hugo Motta começou a sessão sem divulgar a pauta antes e já votando itens da pauta que não tinha sido divulgada. A regra estabelece que a pauta deve ser divulgada na semana anterior. A gente já perdeu essa regra há muito tempo, né? Já estávamos acostumados a ter no mesmo dia, 3, 4 horas antes, mas ainda dava tempo de ter nota técnica, reunião de bancada, etc. Nesse caso, ele começou e já votou sem que a gente soube. Pela primeira vez, Vila, eu fui obrigado a votar uma coisa que eu não li. Eu estou acostumado a ver a maior parte votar sem ler, mas eu não conseguia ler e tive que me abster em votações porque eu não sabia o que estava sendo votado, porque o presidente não anunciou antes, né? Reclamei com o colégio de líderes, fiz questão de ordem e ele voltou, felizmente, agora com a prática de divulgar uma semana antes, porque para mim aquilo ali é um escândalo, né? E eu me preocupa que isso não tenha a devida repercussão na sociedade, no nível de gravidade do que aconteceu, porque a gente vê muito e a anistia, e a MP 303 e tal. E esse escândalo que aconteceu do Congresso Nacional ter aprovado leis pela vontade do presidente de meia dúzia de líderes, sem que a maior parte do parlamento participasse do debate, né? Então a nossa crise de representatividade passa muito. Então, por que a gente vê, por exemplo, a gente falava mais cedo sobre a votação do aumento de número de parlamentares. Sendo generoso ainda, 99,9% da população é contra o aumento de número de parlamentares. Então, como que a maior parte da Câmara dos Deputados e a maior parte do Senado vota a favor? Porque não se elege com a sua opinião, não se elege com proposta, não se elege com programa, não se elege com ideia. Ele se elege sendo aliado do governo de ocasião e entregando obra no seu reduto eleitoral. E muitas vezes se tornando o coronel, o dono daquele seu reduto e passando aquilo ali para os seus filhos e para os seus netos. Tem uma previsão no regimento sobre distribuição de gabinete, né? Toda vez, eu quando venci minha primeira eleição, fui para o sorteio geral, mas antes do sorteio geral tem as preferências. Quem já foi reeleito, né, tem a preferência de manter o seu gabinete, escolher outro, mas tem a preferência de quem é filho de deputado. Veja só, na nossa própria lei, no nosso próprio regimento interno, você prevê que o filho de deputado ele tem preferência de escolher o seu gabinete, como se um gabinete ou um mandato fosse um bem, né? Fosse um direito hereditário ali que você passa para o seu filho. Então, é essa característica que a gente precisa quebrar. E quando saiu recentemente um estudo mostrando um recorte de onde é que os parlamentares do dito centrão são mais votados. Nos municípios menores, que tem uma capacidade de dominar o prefeito e a Câmara Municipal com mais facilidade e que esse município não se sustenta, ele precisa de dinheiro do governo federal, né? E daí a dominância do deputado, que a maior parte do dinheiro do município, principalmente de investimento, vem da emenda parlamentar, e municípios mais pobres com IDHs menores, né? São esses o que garantem a eleição da maior parte dos deputados. Eu digo tranquilamente que 80% dos municípios brasileiros não deveriam existir, porque não tem estrutura própria para existir, porque não tem território próprio, não tem um número de habitantes próprio para você, do nível de fragmentação que a gente tem hoje de prefeituras e câmaras municipais de municípios que não se pagam, né? E esses municípios que não se pagam são os principais redutos eleitorais dos deputados que não acreditam em nada, que não leem o que votam e que a única preocupação é saber, o governo está pagando para votar isso aqui? Quanto? Não está punindo quem não votar isso aqui? A minha margem de aprovação de projetos e de negociação são nos projetos de plenário que o governo não está nem pagando, nem deixando de pagar.
São aqueles projetos ou que são de iniciativa parlamentar, que o presidente está pautando para fazer um agrado aos líderes, para atender a dinâmica interna do Congresso. São nesses que você tem uma margem de fazer uma articulação, de chegar para o deputado e falar, olha o que você está votando, né? Olha aqui do porquê você não deve votar ou do porquê você deve votar. Mas esses não são os principais projetos. Os principais projetos o governo tem interesse. E no que o governo tem interesse, o que fala, o que muda o voto do deputado é se o governo está pagando ou não está pagando.